aqui nessa casa. A nossa conversa de hoje é sobre a frase de Kardec, quando nos diz: espíritas, instruí-vos. E eu acredito ser de muita importância nós compreendermos essa questão de instruir-nos diante dessa doutrina, desses ensinamentos do Evangelho Redivivo, dos ensinos de Jesus e seus exemplos. Instruí-vos, nós poderemos dizer que tem o mesmo significado que educai-vos ou ensinai-vos. E só nesses significados nós já podemos passar a tarde inteira aqui conversando antes que eu traga outras revelações aqui do nosso Evangelho ou do livro Palavras de Vida Eterna do Chico por Emmanuel. Por quê? Porque a educação, ela está muito além do que aquilo que muitos acreditam que nós podemos conquistar nas salas de aula, né? Na verdade, a educação, ela nasce conosco e ela deve ser trabalhada, melhorada, burilada desde o nosso nascimento, né? A mãe, quando começa a amamentar o seu filho, ela vai dando e educando da melhor maneira da pega na mama, por exemplo. Ela vai, com o tempo, mostrando e educando o filho para as horas exatas do mamar, do se alimentar, né? Claro que a gente está falando assim de uma forma geral, porque nem todas as crianças são assim tão certinhas, né, de relógio, mas no todo é isso que a gente faz, a gente já começa a ser educado desde o nascimento. Isso falando em reencarnação, né? Porque sabemos que enquanto estamos na nossa verdadeira forma, no nosso verdadeiro lar, que é o âmbito espiritual, lá nós vivemos em constante instrução, aprendizado, né? E aí, o que mais me interessou foi quando colocaram: ensinai-vos a vós mesmos. E eu também me chama muita atenção essas palavras, porque o Espiritismo, ele sempre fala, né, em fé raciocinada. E como que a nossa fé poderia ser raciocinada se nós não nos ensinamos a pensar, a questionar, a procurar o entendimento de tudo que nos traz dúvidas, sejam elas de onde viemos, sejam elas sobre aonde estamos, ou sejam elas para onde vamos, né? Mas, como nós falamos em racionalização, quer dizer, pensamento racional sobre tudo que nós precisamos vivenciar, né? E vivenciamos, agimos, sofremos, damos e recebemos nesse plano, principalmente,
nós precisamos o quê? Ter o conhecimento mínimo possível, de acordo com a nossa capacidade, sobre aquilo que nós vamos então racionalizar para decidirmos se está certo ou não. Porque a doutrina, ela não busca simplesmente trazer adeptos dependentes, né? Nós, enquanto irmãos dessa doutrina, dessa filosofia e dessa ciência, companheiros nessa ciência, nesse estudo, nós não trazemos ninguém. Cada um que aqui vem deveria vir não somente pela dor, mas pela compreensão de necessitar conhecer o que essa ciência, essa filosofia e essa religião pode me esclarecer, me auxiliar nessa minha caminhada. Se a gente simplesmente se coloca como manada, ou seja, um grupo que é levado pelo todo, nós não estamos raciocinando. Nós tomamos a atitude que todos tomam. A partir do momento que nós começamos a estudar, a entender, a procurar a compreensão, nós então poderemos questionar, aceitar ou não. Até mesmo porque nem sempre nós que aqui estamos sabemos mais do que quem aí está. Nós estamos na mesma função de todos, procurando aprender cada dia mais. E talvez eu possa cometer alguma falha, ou possa já ter cometido, não sei. Ninguém, pelo menos até hoje, veio me informar, mas tenho certeza, plena convicção de que não estou livre de cometer os meus equívocos, né? Então, quando Kardec nos diz: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Claro, porque sem amor nós não construímos nada, nem amizades, nem famílias, nem serviço, emprego, função em alguma coisa, né? Quando a gente encontra uma pessoa, seja na função que for, que a pessoa está ali fazendo aquela atividade com prazer, com amor, como a gente se sente bem atendido. Acredito até que, mesmo quando alguém vem nos cobrar alguma coisa, se a pessoa for simpática, demonstrar, né, que aquilo ali é uma função dela e que ela faz aquilo com grandeza, a gente acaba pagando o que tem que pagar, seja por isso ou por aquilo, com tranquilidade. Agora, quando nós lidamos com pessoas que já não estão vivendo o seu próprio amor por aquilo que estão vivenciando, seja a sua função profissional, função no lar, na sociedade, seja qual for ela, nós já nos sentimos meio retraídos, mal, né? É muito chato a gente ver alguém que, por mais às vezes até que tente disfarçar, demonstra que não está bem naquela posição. Então,
em primeiro lugar, nós precisamos amar. E amar não é assim tão fácil. Não é como viveram felizes para sempre. Porque o viveram felizes para sempre não é o fim da história, é o começo. Porque dali começa o viver felizes. Mas, mesmo na vida feliz, nós temos os momentos difíceis. E sem amor, eu nada seria. Porque a gente não consegue enfrentar as adversidades da vida se não tivermos amor pela nossa vida, por nós mesmos. E esse amor, ele tem que ser não aprendido porque ele já nasce conosco. Nós somos filhos do maior amor, que é da energia vital, suprema, do Criador único de tudo e de todos, e que nos fez com todo o amor que nem nós temos capacidade nem de sentir e nem de imaginar pela sua grandeza. Mas nós podemos exercitá-lo, podemos aprimorá-lo a partir do momento que deste sentimento nós desejarmos desenvolver a compreensão, a mansidão, o respeito. Respeito, aí a Maureen falando, para mim é fundamental. Quem respeita, ama. Porque quando a gente fala a palavra amor, ela não pode estar distanciada do respeito. Né? Por isso que muitas vezes a gente também fala, se não amar os vossos inimigos, respeite-os, deixe-os viverem, né, as suas vidas, não os odeie, respeite-os como seres humanos, como alguém que é filho do nosso Pai, e respeite-os. E a gente às vezes diz assim, tá bom, porque amar não tem jeito de eu amar essa pessoa. Lê do engano. Só pelo fato de nós respeitarmos aquele outro, sem ficar falando mal, sem ficar xingando, sem ficar procurando defeitos daquela pessoa, simplesmente deixá-la viver no seu caminho, respeitando o caminho dela. Não é o que eu quero, não concordo, não interessa, o caminho é dela. E assim sendo, nós já estamos amando. O que parece tão impossível às vezes, né? Para nós que temos ainda a mentalidade tão pequenininha, que é amar aqueles que te ferem, passa a ser uma coisa muito mais fácil. Então, se eu deixar a pessoa lá e, né, ficar eu no meu canto, ela no dela, já tá bom? Já tá muito bom. É o começo. Né? Porque nós ainda somos muito primitivos, sabemos disso. E mais uma razão pela qual nós precisamos nos instruir. Porque precisamos deixar de ser ainda filhos muito jovens do nosso Pai. E por isso é necessário que saibamos conhecer, procurar, entender e não apenas seguir cegamente tudo aquilo que nos dizem ou disseram ser o caminho para Deus, serem palavras do Mestre Jesus.
Por quê? Porque hoje em dia, principalmente, apesar de que sempre existiram os falsos profetas, os falsos cristos, os falsos intérpretes da mensagem cristã. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E hoje em dia, mais ainda, porque a gente sabe que há uma manipulação muito mais massificada do que antigamente, né? Que a gente atingia na nossa comunidade, nas reuniões do bairro, né? E olhe lá na cidade, dependendo do seu tamanho, aquela comunidade e pronto. Para atingir uma outra cidade, uma outra comunidade, eram léguas a pé, a cavalo, eram cartas que levavam, por vezes, um mês para chegar de um estado a outro, principalmente no nosso país, que é tudo muito distante, né? Um país muito grande. Hoje em dia, para não falar a nível mundial, o que falamos aqui agora chega neste exato momento, tanto lá na minha casa como em Manaus ou no Chuí, é imediato e pode chegar não só à comunidade pequena do bairro, mas a muitas e muitas pessoas. As informações chegam a todo momento. É mais quem pode dizer eu estou falando a verdade. Eu é que sei. E como é que a gente vai saber quem realmente sabe? Qual é a verdadeira verdade? Ficou um trocadilho, né? Mas quando nós estamos, como se fala hoje, por dentro do assunto. E existem palavras que nunca foram mudadas, também falando num plano geral, porque, claro, tudo que passou pelas mãos dos homens teve determinadas mudanças. Acredito eu que na sua maioria, não por maldade, mas por questões de tradução, de interpretação de palavras, mas ainda assim, a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho e, por consequência, Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritas, a Gênese, Livro dos Médios e Céu e Inferno, todos estes mantêm um teor que nunca se perdeu. A doutrina espírita, tudo bem vocês questionarem. Afinal de contas, são 200 anos. O que é 200 anos para 2000 anos de um evangelho? Né? Agora, algo que se passou há 2000 anos atrás e que até hoje ninguém conseguiu destruir, eu não vou questionar. Mas, para isso, a gente precisa conhecer. Então, Kardec diz: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes nos chamam. Irmãos, nada parece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E quem nos traz essas palavras
é o espírito de verdade. Isso na psicografia em Paris, no ano de 1860. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Por que isso é importante? Porque quando nós estamos desesperados, quando achamos que não teremos saída, que à nossa frente só há um abismo e nós não enxergamos nenhuma ponte, nenhum atalho, nenhuma estrada, nós precisamos do consolo, da mão amiga, de alguém nos dizendo: calma, você não está só. Espera um pouquinho. A neblina vai baixar. Você vai encontrar o caminho de volta. E a doutrina consoladora, o consolador prometido por Jesus, nos traz esse amparo, esse consolo, porque o que nos consola não é apenas o carinho, o afago, a mão segura, mas a compreensão de que as coisas mudam, como muda a paisagem quando acaba a neblina. Ali nós podemos ver tudo o que ela, minutos, horas atrás, escondia. E aí então podemos nos livrar de quedas, de caminhos errados, né? Por quê? Porque conseguimos enxergar. E na doutrina dos espíritos, ver, enxergar, significa instrução, conhecimento desse caminho. Porque aí, mesmo em toda a neblina, nós saberemos como nos conduzir. Muitas vezes tateando, porque já sabemos o caminho de cor e salteado, ou noutras tendo prudência, sabendo que pela lei divina, a ciência nos traz a certeza de que a neblina, uma hora, se dissipa. E se aguardarmos, então, conseguiremos novamente seguir a nossa caminhada. A instrução para nós espíritas é fundamental, pois é ela que nos faz compreender o porquê da neblina. Se ela veio para nos ensinar a esperar, se ela veio para nos mostrar que devemos confiar e seguir com cautela, com observância, mas seguir, porque podemos e teremos força para ultrapassá-la, e assim sucessivamente, como acontece em nossa vida diária e constante, tanto no plano físico como no plano espiritual. Né? Há pouco tempo eu vinha no ESD falando muito sobre a questão do desencarne, né? E muitas pessoas às vezes têm medo de falar, né? Me lembro quando eu era mais moça, minha mãe sempre falou muito bem sobre a morte, e ela dizia: olha, eu já tenho seguro funeral. Aí eu contava isso para algumas pessoas, meu Deus, ui, a tua mãe como é fúnebre, como é que pode? Ai, não fala nisso que atrai. Bom,
Ela está esperando morrer desde os 60 e já fez 90. Então, vocês sabem como atraiu, né? O seguro funeral está muito feliz com ela, porque ela continua pagando. Porque as coisas são assim. Elas acontecem e a gente tem que poder entendê-las, interpretá-las da melhor maneira possível. Até porque, se nós entendermos e conhecermos um pouco, pelo menos, do processo da desencarnação, muito melhor será para nós e mais rápido passarmos pela neblina da morte. Que nós vamos conseguir sair deste lugar para o outro com mais facilidade. Instruir na doutrina espírita é adquirir segurança. Segurança na fé, segurança no amor, segurança na vontade e na certeza de que tudo sempre vai nos levar para o melhor caminho. Cabe a nós, através da compreensão, aprendermos a escolher o sapato correto para cada chão em que iremos pisar. Pode ser mais difícil se eu resolver andar descalço em pedregulhos, mas aí quem pode ou a quem eu posso culpar se eu mesma não percebo que deveria colocar um calçado adequado para andar sobre pedregulhos? O que nada me impede de andar descalça sobre as gramas. É um prazer, às vezes, né? A gente botar o pé naquele gramado fofo, macio, fresquinho. Mas aí é uma questão de conhecimento. A grama não vai me ferir. Essa não tem roseta. Porque também tem que saber disso, né? Se tem ou não. Que daí tira-se ou não o calçado. Então, a escolha de como nós passamos por essa escola, por esse hospital chamado Terra, é de cada um de nós, e ela cada vez será melhor quanto mais possamos ter conhecimento de todos os calçados possíveis para serem usados em todas as estradas possíveis do nosso caminho. Porque para cada um há uma trilha a percorrer. Alguns podem usar até de outros meios, né, para conseguirem chegar talvez a grandes alturas. Outros vão passar por, talvez, terrenos mais lameados, moles, pantanosos. E aí a gente tem que estar preparado, porque senão vai ficar todo lameado e não vai poder também culpar a ninguém. A não ser que você ainda seja muito dependente de mamãe, de papai, seja muito novinho, aí sim, né? Essa mamãe e esse papai serão responsáveis por não ter te ensinado a usar, por exemplo, uma galocha. Mas a partir do momento que você já conheceu a galocha, já sabe que não pode sair em lugares molhados sem ela, porque senão vai se molhar. E acaba ficando resfriado porque molhou a meia, né? Não era assim que as mães diziam pra gente? Então, tudo isso parece uma brincadeira muito boba, mas na verdade,
nossa vida, as nossas provas, as nossas expiações pelas quais nós viemos aqui aprender, melhorar, crescer, como seres individuais, filhos de um Pai que nos aguarda, e pelo tempo que for o nosso retorno junto a Ele, nós devemos conhecer, entender, procurar ter uma visão, pelo menos geral, de por onde nós precisaremos ir. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Nós somos os artífices da nossa imortalidade. Só nós, através da nossa vontade, do nosso aprendizado diário, do desejo do conhecimento, é que conseguiremos nos tornarmos imortais, ou seja, juntos ao Pai. Gratidão a todos, que a luz da paz, do amor e do entendimento nos acompanhe por hoje e sempre. Obrigada, Casa.